Marcos capítulo 14, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor para mim e para você nessa noite. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram os seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa: onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fareis os preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade, e acharam tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Amém? Feche os olhos. Pai, eu coloco nossas vidas diante do Senhor, que a Tua presença venha encher o nosso coração, como desde o início, e agora que a Tua palavra venha abrir o nosso coração para entender tudo aquilo que o Senhor quer para nós. Senhor, nós estamos encerrando esse congresso, e que realmente a gente possa fazer diferença a partir de agora, e que a Tua presença venha nos ensinar, Senhor Jesus, a construir em nós esse aposento, esse lugar secreto que o Senhor Jesus quer celebrar, é ceiar. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas para Jesus do lado externo, queremos construir, queremos fazer grandes coisas, queremos fazer grandes cerimônias, grandes eventos, mas Deus espera que eu e você construa um lugar secreto dentro de nós, e esse lugar secreto, onde Ele quer habitar, onde Ele quer celebrar a Páscoa, onde que Ele quer celebrar dentro de nós, um lugar que Ele quer ficar aqui, em nome de Jesus. Amém? Vira para o teu irmão, olha para ele e fala assim para ele: você é o local mais perfeito do universo, onde Deus quer morar. Amém? Aleluia. Querido, essa história nos fala sobre um momento ali de Jesus e os seus discípulos, e eu quero que você entenda isso. Muitas vezes nós lemos a palavra de Deus e nós se prendemos a fatos, a leis e acontecimentos que aconteceram há 2.000, 3.000 e 4.000 anos. Sim, são verdadeiros e aconteceram mesmos, mas nós precisamos pegar a palavra viva de Deus e trazer para a nossa realidade, para aquilo que você está vivendo hoje, para o tempo que se chama hoje, para a realidade que você está vivendo. Essa história de Jesus, ela é tremenda, porque ela fala de hoje, ela fala do momento que está acontecendo na minha vida e na tua vida. Jesus estava ali com os seus discípulos, e num determinado momento, ia ter uma celebração dos judeus, a Páscoa, o Pessá, como os judeus falam, e Jesus, como um judeu que ele era, e os discípulos também, e eles foram ali para celebrar a Páscoa. A Páscoa não aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, quando inventaram o coelhinho e o chocolate. Não, isso não é. Isso é um comércio que o povo inventou para gerar dinheiro e gerar recurso nessa época. A Páscoa, ela aconteceu no Egito. Ela foi no momento em que Deus resolveu libertar o povo do Egito, e ali Deus mandou que o povo de Israel pegasse um cordeiro sem defeito, e cada família sacrificasse aquele cordeiro, assasse aquele cordeiro e comesse durante toda a madrugada, não deixando nada, e comesse já preparado para a viagem. E ele falou: essa é a Páscoa do Senhor. E desde aquela época, a Páscoa simboliza, na verdade, um ato profético
porque aquele cordeiro que morreu, que foi sacrificado, e naquele momento o povo de Israel foi liberto do Egito, para entrar no deserto e chegar à terra de Canaã. Essa história que nos conta o Velho Testamento, representa a minha vida e a tua vida, quando Jesus morreu na cruz. Nós, eu e você, quando não conhecemos Jesus e ficávamos pendurados nas religiões que tem por aí, ou ficava sem religião, ou ficava pelo mundo, nós éramos aquele povo do Egito, aquele povo de Israel que estava lá, preso, escravo de Faraó. Quando Deus tirou aquele povo, através de Moisés, e ele sacrificou um cordeiro para aquele povo sair, ele estava falando que daqui a muito tempo, o filho dele seria o cordeiro pascal, o filho dele iria morrer na cruz, para tirar a gente do Egito, desse mundo perdido, tirando a gente do Egito, e nos levando para o templo do deserto, o templo do tabernáculo, o templo da igreja. Amém? Fala para o teu irmão, se você está em Jesus, você saiu do Egito, o cordeiro já foi morto, e você entrou no templo do tabernáculo, no templo da igreja. Amém? Pastor, esse tempo vai durar até quando Jesus voltar, quando eu e você atravessarmos o Jordão que simboliza a separação do mundo natural para o mundo espiritual. Quando você morrer, ou quando você for ressuscitado, você vai passar esse Jordão, e você vai entrar na terra de Canaã, na terra da tua promessa. Você pode dizer amém? Aleluia. As histórias do Velho Testamento não são mortas e não estão fixas no Velho Testamento. São imagens, são profecias, são mensagens de Deus, que coisas que iriam acontecer no nosso tempo, ou no tempo de Jesus. Essa história não é diferente. Jesus, os seus discípulos falam assim, aliás, os seus discípulos perguntam para Jesus: onde, mestre, nós vamos preparar a Páscoa para o Senhor celebrar? Interessante que esses discípulos já começam a fazer uma pergunta que você deveríamos fazer todos os dias: Senhor, onde eu vou preparar o local para o Senhor celebrar? Eu como discípulo, você como discípulo, deveríamos fazer a pergunta e ouvir o Senhor te dizer que existe um local hoje, como naquela época, que o Senhor quer celebrar a ceia dele. Os discípulos perguntaram onde, e Jesus resolveu dizer, virou para eles e falou assim: olha, vocês vão, e vocês vão encontrar primeiro um homem com um cântaro de água. Segue esse homem. E os discípulos foram, 2 dos discípulos, e seguiram aquele homem. E Jesus falou: quando ele entrar numa casa, você pega e vai lá no dono da casa e fala para ele assim: aonde está o aposento do meu Senhor, que ele vai celebrar a Páscoa? E Jesus disse que o homem da casa iria mostrar um local espaçoso, onde teria mobílias, e aonde os discípulos iriam preparar o local que eles iam celebrar a ceia. Essa história, ela é tão nossa, ela é tão presente na nossa vida, ela é tão real para nós, que ela fala do lugar que Jesus quer estar. Fala para o teu irmão, olha para ele e diz assim: você é essa acomodação, esse lugar que Jesus quer estar. O interessante, querido, é que nós sempre fazemos as coisas que não deveria ser feito, porque o nosso chamado deveria sempre estar preparando o local que Jesus quer estar. Você convidaria uma pessoa importante para visitar o seu quarto logo que você acorda, jovem? Visitaria? Chamaria? Por quê? Tá uma bagunça. É sapato de um lado, é roupa do lado, é virado negócio jogado para lá. O quarto, quando vai abrir, você empurra a porta, você dá uma empurrada com força, assim, para você empurrar a bagunça que está atrás da porta, porque, né?
É interessante como o jovem confunde chão com cabide. Reparou um negócio desse? Chão, cabide. Fala para ele assim: chão é um negócio que você pisa, é duro, foi feito para andar em cima. Cabide é para pendurar roupa, colocar dentro do guarda-roupa. Você entendeu? É interessante que a gente não convida, né? Quantas pessoas aqui já disseram o seguinte: ai, fulano está aí na porta, veio aqui me visitar, olha, minha casa está uma bagunça, olha a louça. Jesus amado. E aí sai, né? Abre o armário da sala, joga sapato, joga prato, joga tudo lá para dentro. E aí sai com aquela cara lavada, né? De casa organizada. Ai, tudo bem, pode entrar, que bom que você está aqui. Interessante que nós tratamos assim com Deus. Você passa a semana inteira fazendo todas as bagunças que você quer fazer, chega aqui para Deus e fala: Deus, enche-me, habita em mim, aleluia. Deus olha lá dentro e fala assim: misericórdia, Senhor. Não entra aí não. Não entra aí não. Tá muito bagunçado esse negócio aí. E a gente se acostuma a isso. Mas é interessante que os próprios discípulos de Jesus falaram assim: Senhor, onde nós vamos preparar o local onde o Senhor vai celebrar? Por isso que eu tenho falado muito para os irmãos: o culto, a celebração da igreja, não é o início do teu relacionamento com Deus na semana, ele é o final. Eu não vou para a igreja para entrar na presença de Deus, eu não vou para a igreja para receber, eu vou na igreja para doar, eu vou na igreja para adorar, para agradecer tudo aquilo que Deus já está fazendo desde o início. Querido, se você só sente a presença de Deus, se Deus só habita em você quando você está na igreja, e não na tua casa, e não no teu trabalho, e não quando você anda na rua, e onde você está, alguma coisa está errada. Porque você tem que amanhecer, vou dar um exemplo do domingo, você tem que amanhecer o domingo na presença de Deus, e curtir o domingo na presença de Deus. Quando você chegar na igreja, você não chega para entrar na presença de Deus, Deus chega com você na igreja. Então você está preparando o lugar para Deus celebrar, você está se preparando. Você é o cenáculo, você é a acomodação que Deus mandou preparar, você é o lugar onde estão as mobílias, você é o lugar que Deus quer sentar e celebrar a Páscoa. Quem recebe essa palavra, diga amém. Mas é interessante, querido, é que nós fazemos muita coisa, nós corremos atrás para preparar um monte de coisa. Quando eu falo assim para os irmãos: irmãos, fecha os olhos, vamos entrar na presença de Deus. Tem alguns irmãos que fazem assim, ó. Um olho ele fecha, o outro ele fica aberto. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos, nós estamos aqui em família. Quando fala assim, vamos entrar na presença de Deus, fecha os olhos, não porque o fechar dos olhos tem alguma coisa mística. Ai, se eu fechar os olhos eu já entro no céu, se eu ficar com o olho aberto eu não entro no céu. Não tem nada disso. O fechar dos olhos é que você se desligar desse mundo, você se desligar do que está em volta de você. Você precisa preparar o lugar que Deus habita. Nós fomos ensinados desde pequenininho, e hoje você vai sair daqui quebrando todas essas tradições que estão no teu coração. Nós fomos ensinados desde pequenininho que eu vou para uma celebração, para uma religião, seja na missa, seja no culto, independente, você vai para lá, tem um homem lá na frente, aquele homem é santo, aquele homem fala com Deus, aquele homem lá, Deus fala através dele. Se ele não estiver lá, Deus não fala comigo. E aí você vai, celebra aquilo em função disso tudo. Aquele homem, ele faz tudo por você, e você apenas diz amém, e assim seja. Amém, 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 amém. Deixa eu falar uma coisa, não é essa a vontade de Deus não. Não, tanto não é que a Bíblia fala que no Velho Testamento Deus estabeleceu um sacerdote
que entrava uma vez por ano com sangue até o Santo dos Santos. Ninguém mais entrava. O sacerdote, ele entrava uma vez por ano com sacrifício para aspergir o sangue, para que o pecado do povo seja perdoado. Qualquer outra pessoa que entrasse lá morria na hora. Tem um texto que diz que quando Davi estava levando a arca para Jerusalém, olha a seriedade do negócio. Davi estava levando a arca para Jerusalém, colocou a arca em cima de um carro de boi, que não era para colocar em cima de carro de boi. A arca foi feita para levar nos ombros dos levitas. Enquanto ele estava andando, aquela pessoa que estava dirigindo a carruagem passou num buraco. Ela mexeu, a arca ia virar. A pessoa que estava controlando, chamada Uzá, o que ela pensou? Não vou deixar a arca cair. Levou a mão e segurou ela, com a maior das boas intenções. Só que ele não tinha autoridade para tocar na arca de Deus. Sabe o que aconteceu ali? Uzá morreu. Porque Deus tinha estabelecido um homem, o sacerdote, entraria e aspergiu o sangue. Quando Jesus veio, Jesus morreu, se tornou o sumo sacerdote nós, Ele pagou o preço definitivo por nós, Ele derramou o sangue por nós, Ele fez todas as coisas por nós. Tudo está feito na cruz do Calvário. Não é à toa que lá em Mateus diz que quando Jesus morreu, o véu que separava o Santo dos Santos de nós foi rasgado. Significa o quê? Que a partir de hoje você não precisa de um sacerdote para levar até a presença de Deus, para entrar na presença. Você não precisa de um sacerdote. Pelo contrário, a Bíblia diz que todo aquele que crê, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, e que o Espírito Santo habita em você, você é sacerdote de Deus. A partir de hoje, se eu estou no banheiro, se eu estou na cozinha, se eu estou em casa, se eu estou na rua, se eu estou debaixo de uma árvore, eu sou sacerdote do Senhor. Eu levanto as minhas mãos, eu adoro a Ele, eu entro na presença dEle. Mas, ainda assim, Deus quer um lugar dentro de você para celebrar. Então eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar. Por isso que quando você vem na igreja, se prepara durante aquela semana. Olha, vai ter culto domingo. Já vou estar orando, vou jejuar, vou estar lendo a palavra, vou ter uma vida de preparação. Você organiza o teu cenáculo. Quando Deus chega, Ele enche aquele lugar. Querido, mas olha para mim. Talvez você está perguntando assim: como é que eu faço para me preparar então, Senhor? Jesus ensinou os discípulos. Olha que diz aqui no versículo 13. Ele começa a ensinar como eu e você deveremos nos preparar para se tornar uma casa para Deus, para se tornar um local onde Deus se agrada. Eu e você fomos chamados a se preparar. Algumas pessoas falam assim: não, é apenas crer. Você crê e está tudo resolvido. Amém. A fé te leva a tomar posse de tudo. Só que tem uma coisa: a Bíblia fala que a fé sem obras é morta. E algumas pessoas confundem, diz que a obra é da esmola, cuidar da viúva. Não é isso que Jesus está dizendo. A obra da fé é aquilo que a tua fé produz em você. Jesus está mudando a tua vida, meu irmão? Pergunta para ele: você deixou de ser chato? Você deixou de ser estourado? Você deixou de ser ansioso? Você deixou de ser esse purgante que você é? Você deixou de ser essa pessoa pegajosa, que fica ali implicando com qualquer coisa? Você deixou de ser esse filho chato para o teu pai, que só desobedece? Você deixou de ser essa filha chata para tua mãe, que quando ela fala, você faz essa careta para ela? Você deixou, meu querido? Porque é isso. Marido, você se tornou mais amoroso pela tua esposa? Ou você está com aquela ideia de brucutu? Pastor, o que é a ideia do brucutu? Você lembra do desenho do brucutu?
O brucutu, para sair com a esposa, dava uma cacetada na cabeça dela, catava ela pelo cabelo e puxava. Levava para casa comida, que matava do animal, e jogava para ela fazer. E dormia. Fala para o teu irmão. Então vira para uma pessoa que é casada e fala assim: tua esposa não casou com talão de cheque. Para o marido, fala para o marido: tua esposa, você não casou com fogão, nem com a lavadeira. Quando você namorava a tua esposa, ou você namorava o teu marido, você não tinha filhos. Então olha para mim, para te chocar. Diante de Deus, você tem dado mais atenção aos teus filhos do que a tua esposa e teu marido. Vai chegar um dia que os teus filhos vão embora, e quem que vai sobrar para aguentar a tua ranzinza? Ser ranzinza? Quem que vai aguentar? É a esposa, é o marido, e os teus filhos estão lá. Não estou dizendo que você não tem que cuidar dos teus filhos, não, você tem sim, é obrigação tua, pois no mundo tem que cuidar. Mas a tua esposa tem mais valor, porque ela veio primeiro, e teu marido também, e os teus filhos têm que obedecer. Só, mas é meu filho, é minha filha, ela nasceu de mim. É aí que você erra. Vou te dar um exemplo, olha para mim, vou te provar uma coisa importante. Quando você ficar velho e você não tem onde morar, o teu filho te coloca numa edícula no fundo da tua casa, da casa dele, mas não vai morar com você. Agora a tua esposa vai, o teu marido vai para o fundo junto com você. Quem será que deve ter mais importância? Meu querido, cuida dos teus filhos, mas não coloca ele em primeiro lugar no teu casamento, não se arrebenta com ele. Porque criança, adolescente, tem uma mania muito feia. Ela vai lá, negocia com a mãe, depois vai lá e negocia com o pai. Pega a informação desse, coloca contra aquele. Pega a informação daquele, coloca contra aquele. Quando você vê, vocês estão brigando, e ele lá no meio, esperando ele sair bem da história. Então quando você, marido, chamar a atenção do teu filho, mulher, ai, mas ele foi tão bravo, ele foi tão duro, mas a minha esposa chamou a atenção e bateu nela. Marido, mas ela bateu. Não tira a autoridade, não. Fecha a porta, entra no teu quarto, depois vocês conversam. Querido, não sei porque eu falei isso, porque não tem nada escrito disso aqui. Amém. Querido, deixa eu terminar dizendo o seguinte: existem algumas coisas que Jesus ensinou, como eu e você devemos nos preparar para Deus. Olha só o que ele diz no versículo 13. Primeira coisa que eu e você precisamos aprender a nos preparar para Deus. Jesus virou para os discípulos e falou assim, versículo 13: então enviou 2 dos seus discípulos e disse: ide à cidade. Olha para mim, ele não mandou um discípulo, ele mandou 2. A primeira coisa que eu aprendo, que eu me preparo para Deus, ou quando eu paro de andar sozinho. Jesus, para preparar um lugar, mandou 2. Então eu tenho que aprender que eu preciso andar de 2 em 2. Eu preciso ter alguém para abrir o coração. Eu preciso ter alguém que eu possa confiar. Eu preciso ter alguém que me ensine. Eu preciso ter um companheiro de caminhada com Deus. Na vida com Deus, eu preciso ter alguém que eu desabafo. Eu preciso ter alguém. É claro, você não vai fazer isso com qualquer pessoa, mas Deus vai te mostrar a pessoa certa. Deus vai te mostrar a pessoa que te cobre, a pessoa que vai estar orando por você, a pessoa que vai estar dando uma direção para você, a pessoa que vai ser amigo teu. Porque tem uma coisa muito errada nesse negócio de discipulado também. Querido, vou ser sincero, a maioria das pessoas da igreja que eu converso só fala de problema para mim. Olha para mim, só fala de problema para mim. Alguém nunca chegou lá para mim e falou assim: ô pastor, glória a Deus, hein? Vai falar de futebol comigo? Ninguém vai. Vai falar de comida comigo? Vai falar de livro comigo? Não, todo mundo é problema. Então aprenda uma coisa com o discipulado. Você vai falar de problema com o teu discípulo, com o teu discipulador. Você vai abrir o teu coração. Mas meu querido, você precisa gerar amizade. Você precisa chegar na pessoa, sentar com ela. Vamos falar de pescaria. Eu não entendo nada, mas vai lá, fala de peixe, eu te ouço. Vamos falar, vamos sentar, vamos falar de qualquer coisa. Sabe, você precisa.
Eu estava sentado com o Pedro Paulo lá e estava dando uma aula de direito. Eu quase já estava fazendo o teste da OAB. Brincando. Mas só aí perguntando para ele, como é que é assim, como é que é assim, como é que é assim, como é que é assim? Pastor, você podia estar falando de Jesus ali, falando dos profetas, falando do Apocalipse. Tem hora para isso. Às vezes é momento de falar, sabe assim, de coisas normais, para você gerar amizade. Então uma coisa que você precisa aprender quando você crescer em Deus, é que você precisa andar em dois. Você precisa andar, ter pessoas que você abre o coração. Não ande sozinho, não sofra sozinho, não viva sozinho. Tenha pessoas que andam com você. Cutuca a pessoa que está do teu lado e fala assim, você não pode ficar sozinho. Essa é a primeira coisa de você crescer em Deus. Querida, a segunda coisa que ele fala aqui, olha só o que diz o livro de Marcos. Ele diz o seguinte: ide à cidade, vós sairá encontro um homem trazendo um cântaro de água. Presta atenção. Ele fala assim, seguiu. Querido, a primeira, Jesus falou o seguinte, vai de 2 em 2, mas ele já não falou aonde que era a casa. Ele falou assim, você vai encontrar uma pessoa com um cântaro de barro, segue ele. Querido, a primeira coisa que nós precisamos aprender é que esse homem do cântaro de barro de água se chama Espírito Santo de Deus. A primeira coisa que você precisa fazer na tua vida com Deus é andar com o Espírito Santo. É buscar o Espírito Santo, é receber o Espírito Santo, é estar debaixo da direção do Espírito Santo. Ele falou assim, segui-o. Sabe, você precisa receber isso que o Espírito Santo tem trazido para você, direção que Deus tem dado para você. Ele fala, segue o cara do cântaro de água. A segunda coisa que eu e você precisamos fazer para nos preparar para Deus. A primeira, para de andar sozinho. A segunda, você precisa do Espírito Santo, meu querido. Você não precisa do Espírito Santo, você precisa andar com o Espírito Santo. Você pode dizer amém? Terceira coisa, meu querido, olha só o que diz aqui, versículo 14. Seguiu, dizei ao dono da casa onde está dizei o dono da casa, onde ele entrar, que o mestre procura, onde é o meu aposento, que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Querido, como eu falei no início, esse aposento é você. Deus quer habitar em você. Deus quer fazer uma obra em você. Amém? Fala assim, eu quero, Senhor, que o Senhor faça a obra em mim, que você derrama sobre mim, que você faz algo tremendo em mim. Amém? Olha só o que diz também aqui no versículo 15, diz assim, e ele mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, ali fazei os preparativos. Querido, nós precisamos nos preparar para Deus. É interessante, quando eu olho para isso, eu vejo que ele falou que ele teve mobílias e preparativos para a ceia do Senhor. Querido, quando Deus começa a agir na tua vida, Ele usa o que você tem. Você pode dizer amém? Se você orar meia hora por dia, Ele vai usar o que você tem. Se você orar 40 minutos por dia, Ele vai usar o que você tem. Amém? Essas mobílias e esses preparativos, Deus está falando daquilo que nós temos aprendido aqui na igreja. Você precisa orar, meu querido. Você precisa ler a Bíblia. A mobília é a Bíblia. A mobília é a oração. A mobília é a oração em línguas. A mobília é o jejum. A mobília é ser discípulo. A mobília, meu querido, é o culto que você participa aqui. Você está organizando o espaço onde Deus vai agir. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você lê a palavra, você está colocando mobílias dentro de você, onde Deus vai fazer uma casa para você. Você vai dizer amém? Mais do que isso, ele fala de preparativos. O que é um preparativo? É você realmente buscar ser obediente, ter santidade, você ser submisso às suas autoridades, você ter fé, você ter amor pelas pessoas.
aquilo que nós aprendemos durante o congresso. Deus chamou você, escute, Deus chamou você, não para levar você para o céu do jeito que você está. Vou repetir, Deus chamou você, não para levar você para o céu do jeito que você está. Ele chamou você, te deu o Espírito Santo, te deu a igreja, te deu a palavra, te deu a oração, te deu o ensinamento para que você seja mudado, transformado, e que você se torne um local espaçoso, cenáculo, mobiliado e pronto, e ali fazendo os preparativos para o Senhor cear. Por isso, a partir de hoje você precisa tomar uma decisão com Deus. Olha para mim, não dá mais para ser o marido que você tem sido, não dá mais para você ser a esposa que você tem sido, não dá mais para você namorar como o mundo namora, não dá para você ser noivo mais como o mundo é, não dá mais para você se relacionar com uma moça como o mundo se relaciona, não dá mais. Não dá mais para você servir a Deus como você costuma servir. Pastor, o que eu faço? Você precisa mobiliar a tua casa. Como? Oração, palavra, vir na igreja. Eu acho engraçado que tem uns irmãos que faz assim, ó. Quando a coisa fica difícil, deixa de vir na igreja. Olha, assim como essa luz está acesa, eu gostaria com toda sinceridade que um irmão desse viesse me explicar por que ele faz isso. Porque na verdade, quando a coisa fica difícil, aí que ele tem que vir na igreja para receber oração, para receber encorajamento, para receber fé. Ah não, eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou abalado, eu não quero mais nada com a minha vida, eu não quero mais nada com nada. Querido, deixa eu explicar uma coisa muito simples. Você só tem dois caminhos na vida. Olha para mim, você só tem dois caminhos na vida. Ou você está andando com Deus, ou você está andando com o diabo. Não tem outras coisas. Não, é mais ou menos. Eu tenho outros caminhos. Não tem. A Bíblia fala que só tem dois. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Então, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Está bem claro o negócio na Bíblia. Então é o seguinte: se a coisa está feia, continua com Deus. Ah, mas eu estou brigado com Deus. Ainda que você estiver brigado com Deus, continua com Ele. Porque é preferível você ficar brigado com Deus, do que você ficar brigado com Deus do lado do diabo. Porque tem uma coisa que o diabo não tem e Deus tem. Ainda que você brigue com Deus, Deus continua te amando e não desiste de você. Agora, briga com Deus, fica do lado do diabo. O diabo fala assim: haha, agora eu gostei, agora eu acabo de arrebentar com ele. Então eu aprendo uma coisa: eu preciso me preparar todos os dias e cada vez mais para me tornar uma pessoa que Deus vem e se agrada de mim. Essa noite Deus quer terminar esse congresso dizendo para você: é tempo de você começar algo novo com Deus. É tempo dessa diferença começar a acontecer. Porque Deus tem o melhor para a tua vida, meu irmão. Quem pode dizer amém? Deus tem o melhor para você na tua casa, no teu trabalho, no teu ministério, na igreja, aonde você estiver, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para os seus filhos, Deus tem o melhor para a tua esposa, para o teu marido, Deus tem o melhor para você. Por isso que quando você tomar uma decisão, fala: Senhor, a partir de hoje, eu quero que seja como o Senhor quer. Aleluia. A partir de hoje, Pai, eu quero me preparar todo dia
Porque quando o Senhor quiser entrar, quando o Senhor quiser me visitar, quando o Senhor quiser vir, o Senhor vai chegar num lugar que o Senhor vai fazer festa, que o Senhor vai se agradar de mim, ainda que do lado de fora as coisas estejam difíceis, esteja uma batalha intensa. Aqui dentro do meu cenáculo eu vou continuar te adorando, aqui dentro do meu cenáculo eu vou continuar te bendizendo, declarando a tua presença. Aqui dentro do meu cenáculo eu vou continuar cultivando esse amor que o Senhor tem por mim. Aqui dentro do meu cenáculo eu vou continuar desenvolvendo a minha fé, orando hora após hora, declarando: Deus, eu estou na tua igreja e não abro, eu estou com os meus irmãos e não abro, ainda que está difícil, eles é uma família, ainda que está difícil, eu vou caminhar junto, desse barco eu não desço, porque eu sei que esse barco vai chegar do outro lado, e eu vou cantar o hino da vitória. Mas eu preciso vencer a minha carne, eu preciso vencer as minhas emoções, eu preciso me negar a mim mesmo, eu preciso aprender a depender de Ti, eu preciso me entregar aos Seus pés, eu preciso amar mais e cobrar menos, eu preciso conquistar as pessoas pelo amor, não pela lei. Eu preciso obedecer mais, eu preciso parar de desconfiar de tudo, de ter medo de tudo. Eu preciso deixar as pessoas mais livres. Eu preciso acreditar que o Espírito Santo é muito melhor do que eu, porque às vezes eu tento resolver tantas coisas na vida dos outros, achando que eu sou melhor que o Espírito Santo, né? Meu querido, Deus está dizendo: você não é melhor do que o Espírito Santo, mas o Espírito Santo que está em você, Ele também está fazendo uma obra na tua vida, como na vida dos outros irmãos. Eu preciso aprender que as minhas orações têm poder, e quando eu orar para alguém, eu tenho que crer que aquela oração não vai voltar vazia. Mas eu preciso aprender a caminhar certo. Eu não posso ser igual às pessoas lá de fora, eu tenho que ser igual a Jesus. Ah, pastor, mas eu sou jovem, se eu for igual a Jesus eu vou virar um cara careta, vou virar um cara quadrado. Você acha que Jesus gostava de uma música tipo rock and roll? Você acha que Jesus andava de tênis? Jesus dançava? Você acha que Jesus dava risada, contava história? Você acha que Jesus curtia lá com os anjos? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Jesus não é um cara quadrado, Jesus não é um cara chato, Jesus não é um cara que fica lá, que não gosta de nada. Quem fez essa pintura foi o Leonardo da Vinci, lá naquele quadro, foi a religião, eles pintaram Jesus desse jeito. Mas a Bíblia, o próprio Filho de Deus está falando: a festa está pronta. Esse é o meu Deus, um Deus que gosta de festa, um Deus que gosta de alegria, um Deus que gosta de gente que caminha direito com Ele, um Deus que gosta de família, um Deus que gosta de filho, que gosta de pai, um Deus que quer você do lado dele, um Deus que quer mudar a tua vida, não para tirar a tua alegria, mas te encher de alegria.